Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal do YouTube. Hoje nós vamos falar sobre como identificar se algo nas nossas vidas é de Deus e se não é. Como que a gente discerne isso? E hoje eu vou compartilhar com vocês alguns testemunhos pessoais mesmo da minha vida para que eu possa agregar nesse conhecimento de vocês, nesse conhecimento espiritual, e eu também vou trazer algumas palavras aqui, alguns versículos que tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Bom, eu peço para vocês um pouquinho de paciência, eu tô com o microfone aqui porque eu estou me recuperando de uma gripe forte, tô no primeiro dia de antibiótico, e eu acho que esse conteúdo é algo que tocou no meu coração essa manhã, e eu senti vontade de gravar esse vídeo, então eu creio que Deus vai falar com muitas pessoas a respeito desse tema. Bom, vamos ao vídeo. Eu, por muito tempo, eu tive essa dúvida, né? E eu confesso para vocês que eu ainda tenho. Eu acho que é uma dúvida muito comum para nós, seres humanos, né? Principalmente nós que buscamos nos relacionar com Deus, buscamos a presença de Deus nas nossas vidas e buscamos justamente não errar, né? Não errar nas nossas decisões, nas nossas atitudes. E isso, em primeiro lugar, demonstra temor. Demonstra que nós temos temor ao Senhor, temor às coisas do Senhor, temor em ir por um caminho errado, né? Mas, como nós somos seres humanos, nós temos também a carne, né? Que é aquilo que é corrupto em nós, aquilo que é caído, né? Aquilo que faz parte dessa natureza caída e é algo que acaba às vezes nos confundindo, né? Como na própria palavra diz, o nosso coração ele é enganoso, né? E quando a palavra ela traz a palavra coração, ela não está falando do órgão, né? Ela está falando do centro do ser humano como um todo, né? Nós somos corruptos por natureza, devido à natureza pecaminosa que nós herdamos com a queda do homem. Então, a gente acaba, muitas vezes, sendo enganados. Sabe quando as nossas emoções querem muito uma coisa e a gente acaba fazendo até de tudo para que aquilo dê certo? Um exemplo para vocês, um carro. A gente quer muito um carro, né? A gente quer comprar, mas a gente tem aquela dúvida do espírito de será que é a hora? Será que não devemos orar mais? Será que não devemos? Mas aí a nossa carne, o centro do nosso ser, por ser corrupto, por ser um ser que quer a todo momento estar no controle, que quer buscar fazer a sua própria vontade, saciar os seus desejos, a gente acaba deixando esse impulso guiar as nossas decisões. E aí é onde a gente acaba comprando o que não deveria no tempo errado. Às vezes a gente até ia ter aquilo, mas a gente não soube esperar o tempo de Deus. Então esse é só um exemplo, mas eu vou falar aqui sobre coisas que para mim sempre foi difícil identificar da minha própria vida profissional, tá? Eu sempre tive muita dúvida se as oportunidades que surgiam, elas eram de Deus ou não. Porque surgem oportunidades muito boas, mas que por outro lado você acaba perdendo outras coisas, né? E essas coisas que você acaba perdendo, elas são o que você deveria considerar prioridade na sua vida. E a gente acaba ficando nesse conflito, né? Nossa, será que... Porque o que acontece, gente? Por a gente ter essa natureza, por a gente estarmos aqui nesse mundo, a gente acaba olhando as coisas com base nas nossas próprias experiências, com base naquilo que nós acreditamos, mas também a gente acaba olhando as coisas, as situações, por uma perspectiva humana e não pela uma perspectiva do reino. Eu vou olhar toda hora aqui só para ver se o microfone tá ligado, tá? Porque se ele desliga, o celular não vai captar o áudio. Então, por a gente ficar olhando as coisas com a perspectiva humana, a gente se baseia muito no quê? Se algo tá nos prosperando,
significa que vem de Deus. Mas se algo não está nos prosperando, então eu não estou sendo abençoado, então isso talvez não seja de Deus. A gente tem uma perspectiva errada, uma perspectiva enganosa. Por quê? Por causa que o mundo aqui prega que o quê? Se você tá indo bem, se tá tudo bem na sua vida, se você não tá enfermo, se você tá ganhando muito, Deus tá te abençoando, Deus tá com você. E é uma perspectiva que a gente tem que é errada. É muito errada. Porque a gente não deve olhar para as coisas se baseando se algo está nos prosperando ou não, tá? Quando a gente está falando sobre vida profissional. E aqui eu vou trazer alguns exemplos da minha vida mesmo, testemunhos pessoais. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês de coisas que aconteceram comigo ao longo do tempo, eu sendo muito jovem, e que hoje eu posso dizer que eu tô aprendendo a discernir melhor as oportunidades, as coisas. E, bom, vamos lá. Eu tive muito esse conflito e alguns exemplos que eu lembro assim de cabeça, que eu até lembrei recentemente, quando eu pensei nesse tema de vídeo, que foi o seguinte: em anos passados, eu não vou falar ano passado porque se alguém conhecido assistir vai saber qual é a empresa, e o objetivo desse vídeo não é realmente falar de ninguém, é falar sobre mim, tá? Anos passados eu prestava serviço, eu sempre empreendi, tá, gente? E eu, durante 8 anos, prestei serviços para empresas, como profissional autônoma. E eu estava prestando serviço para algumas pessoas do digital, e eu era PJ, ou seja, eu era uma empresa que prestava serviço para outra empresa. Então, eu não tinha vínculo empregatício, tá? E aí, teve uma vez que essa outra empresa, ela definiu que ia fazer uma reunião específica, que todos os colaboradores, as pessoas que prestavam serviço para eles, deveriam estar presentes. Só que essa empresa, o dia dessa reunião, gente, era o dia do aniversário da minha filha. Eu tenho uma filha de quase 8 anos e ela ia fazer aniversário no dia que aquela empresa definiu que seria a reunião e que todo mundo teria que estar presente. E aí, quando eu comuniquei a eles na reunião, na frente de todos, que aquele dia era o dia do aniversário da minha filha, eles viraram para mim e falaram assim: olha, mas essa reunião é muito importante e todos têm que estar presentes. E a minha filha, há muito tempo, ela já estava me cobrando, sabe? Então eu já tinha falado para ela: filha, no dia do seu aniversário, o dia vai ser todo seu. Eu vou passar o dia todo com você, a mamãe não vai trabalhar. E quando eles me responderam assim, gente, eu fiquei muito chateada, primeiro ponto. Segundo ponto, ali me acendeu um alerta da parte de Deus e aquilo me deixou muito incomodada. Eu fiquei até mesmo com um pouco de raiva, eu confesso pra vocês, porque eles me deixaram chateada e com a chateação ela vem a raiva, né? O sentimento. E eu fiquei desacreditada que eles me responderam aquilo, mas acabou que quando chegou no dia, né, da reunião, eu realmente não fui presencialmente na reunião. Eu assisti parte da reunião pelo período da manhã e à tarde e à noite eu literalmente passei o dia com a minha filha. Eu não abri mão disso. Mas naquele dia, naquele momento, me acendeu esse alerta. Então, o primeiro ponto, né? Como que a gente discerne? Primeiro, o que é mais importante para Deus? O seu relacionamento com Ele ou o seu trabalho? O seu relacionamento com Ele. O reino dele é mais importante. O que é mais importante para Deus? A sua família ou o seu trabalho? A sua família é mais importante para Deus, né? Então, são coisas que são óbvias, mas quando a gente está vivendo, a gente não consegue discernir com clareza, a gente fica muito confuso, até porque nessa época que eu tô falando para vocês,
foi a época que eu mais faturei enquanto empreendedora. A minha empresa estava indo muito bem. Só que também era uma época que eu não conseguia fazer os meus devocionais direito, porque eu basicamente já acordava pensando em tudo que eu tinha para fazer. Eu não conseguia dar o meu melhor nas coisas que eu participava na igreja. Eu não conseguia estar presente nos estudos com frequência, nos estudos bíblicos. Então, várias coisas ali eu não percebi, mas eu estava abrindo mão de coisas que deveriam ser prioridade. E eu estava abrindo mão, não iludida, mas é que é uma coisa, gente, tão terrena que a gente não consegue enxergar. A gente só vai enxergar às vezes depois que acontece, quando realmente Deus nos revela. E aí nesse dia eu tive esse alerta, eu falei, nossa, talvez tenha algo errado. Só que eu ainda não tinha entendido que tudo estava errado. Tudo estava errado, tá? Hoje eu compreendo porque Deus ele me levou a experimentar eu tive outras experiências com Deus. E aí, para eu respaldar essa experiência que eu contei para vocês, eu vou trazer aqui alguns versículos para vocês, tá? O primeiro versículo, na verdade, é Romanos 12, 2, que é um versículo bem conhecido, que fala assim: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Então aqui ele fala, né? A gente só experimenta essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus quando a gente permite que Deus ele renove a nossa mente por meio da palavra dele. E ele fala pra gente não imitar os comportamentos desse mundo, não nos conformar. E lembra que eu falei pra vocês que devido à nossa natureza pecaminosa, a gente tem um olhar para as coisas, um olhar que é errado, que é enganoso, aquela questão que eu citei pra vocês de se eu tô prosperando muito e ganhando muito dinheiro, significa que Deus está nisso? Lembra disso que eu falei pra vocês? Pois é. E aí, é aquilo que eu falei pra vocês, a gente não deve olhar as coisas com a perspectiva do mundo. E eu até anotei uma frase aqui para complementar esse versículo, que a gente colocou assim: o critério é: aquilo que estou vivendo me conduz a ser transformada, a pensar como Cristo, ou me prende aos padrões do mundo? Por que eu tô falando isso para vocês? Porque o exemplo que eu dei para vocês agora, o que o mundo prega? Trabalho primeiro, dinheiro primeiro, né? O mundo não prega a família primeiro, Deus primeiro. O mundo prega a riqueza primeiro. Então, esse é o critério. Se a gente está sendo levado a ser preso pelos padrões do mundo, isso já é um alerta. Então, essa é a primeira coisa que você deve discernir. Isso me leva a ser transformada e a pensar como Cristo? Ou eu vou ficar presa aos padrões desse mundo? Outro versículo que eu também trouxe está lá em Colossenses 3, versículo 15, que diz assim: permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois, como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz e sejam sempre agradecidos. Então a gente vê que a paz de Cristo ela é como um juiz que nos ajuda a discernir. Se algo tira a nossa paz em Cristo, pode ser um sinal de que não está alinhado com a vontade de Deus para as nossas vidas. Esse é o outro versículo que eu trouxe também. Tem um outro que eu trouxe também, outro versículo também que eu trouxe, está lá na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1. É logo o primeiro versículo, diz assim: amados, não acreditem
em todo o espírito, mas ponham-no à prova para ter a certeza de que o Espírito vem de Deus, pois há muitos falsos profetas no mundo. Assim sabemos se eles têm o Espírito de Deus. Todo espírito que reconhece que Jesus Cristo vem em corpo humano é Deus. Mas todo espírito que não reconhece a verdade a respeito de Jesus não é de Deus. Esse é o espírito do anticristo, sobre o qual vocês ouviram que viria ao mundo, e de fato já está aqui. Acabei lendo até o versículo 3, mas naquele momento que aquela empresa exigiu de mim estar presente, ali eu já tive a revelação de o que estava por trás daquelas vidas não era o Espírito de Deus. Embora aquelas pessoas falassem de Deus, tivesse uma aparência de ser de Deus, entendem? Porque aquele que é de Deus, ele é nascido de Deus e ele morreu para o mundo. Aquele que é de Deus, ele não pode ir contra a palavra de Deus. E tendo o conhecimento da verdade revelada, a gente não vai colocar acima coisas que são abaixo, coisas que são importantes, de coisas que não são tão importantes, né? A nossa regra de vida vai ser a palavra de Deus, vai ser a justiça de Deus, não nós mesmos. Então ali Deus já estava me revelando que por trás daquilo havia um espírito que não vinha dele. Porque se viesse dele, haveria um outro tratamento, né? Então esse também é um outro discernimento que nós temos que ter das situações, das relações humanas, né? Porque como Jesus ele fala aqui, há muitos falsos profetas. Falsos profetas são esses que vivem de aparências, mas que no fundo e nas suas atitudes, né, nos bastidores, não é aquilo que diz ser. E Deus ele revela, né? Nós que temos o Espírito Santo, nós vamos tendo essas revelações do próprio Deus. Então, é sempre importante a gente ter esse olhar. E agora, essa outra parte do vídeo, eu vou dar alguns exemplos de coisas que aconteceram comigo recentemente, que me mostraram, que apontaram para mim que o caminho que eu estava seguindo realmente era da parte de Deus, né? Como eu falei para vocês, há muitos anos eu prestei serviço e há uns meses atrás eu já tinha saído de algumas dessas empresas que eu prestava serviço. Deus, ele começou a falar comigo sobre o meu CNPJ e também sobre o meu modelo de negócio enquanto empresa. E Deus, ele começou a falar comigo sobre a prestação de serviços, que não... Como eu posso dizer para vocês? Que eu deveria mudar, né? E isso me gerou muita dúvida e incerteza, porque imagina, por 8 anos eu prestei serviço, eu vivia disso, eu tinha minha renda fixa ali. E aí um dia Deus chega e começa a mudar tudo ao seu redor. E começa a te fazer olhar para coisas que muitas vezes você não olhou com profundidade, mas que lá dentro de você tinha uma luz que te direcionava aquilo, mas você não... naquilo que eu falei pra vocês, né? A gente acaba, não, eu tô ganhando dinheiro, então eu tô indo pelo lado certo. E aí Deus ministrou, começou a falar comigo e eu compreendi que tinha algo errado, né? Eu prestava serviços e eu comecei a ficar muito confusa. E aí Deus, ele me direcionou a fechar o meu negócio que eu tinha no modelo de prestação de serviços e abrir um outro negócio, só que com o objetivo de ensinar outras pessoas aquilo que eu sabia. Que foi algo que eu sempre quis no fundo, mas eu nunca tive coragem por vários motivos, né? Insegurança, procrastinação, falta de disciplina, muitas coisas que a gente acaba aprendendo na marra, né? Então, eu tive vontade, mas eu não olhava para isso com profundidade, né? Eu não me agarrava a isso. Eu estava muito presa
ao conforto que eu estava vivendo na prestação de serviços. E aí Deus, ele também começou a me, literalmente assim, do nada, vinham algumas agências de micro-influenciadores e me chamavam para participar de campanhas com algumas marcas, para fazer publicidade. E Deus, ele começou a trazer publicidades para mim, sem eu ir atrás, gente. Uma atrás da outra. E aí eu fiquei, bom, no meio dessa confusão eu tava, né? Será que eu tô indo pelo caminho certo? Será que isso é de Deus? Será que isso é confusão? Será que o inimigo tá querendo me confundir? Então, no meio dessa confusão, começou a acontecer várias coisas, né? E aí eu, obviamente, comecei a orar. Porque uma das formas de você também descobrir se algo é de Deus ou não para você é orando. É buscando a resposta para quem pode te responder. Não em outras pessoas, não nos seus colegas, mas em Deus. E eu comecei a orar. Senhor, eu entendi certo? É para eu fechar o meu negócio e abrir outro, com outro modelo de negócio, com uma outra proposta? Senhor, eu entendi certo? Senhor, é para eu ir por esse caminho das publicidades? É para eu ir por esse caminho de fazer produtos de educação e ensinar outras pessoas sobre marketing? Né, sobre marketing, vendas, negócios, é para eu fazer isso? E eu comecei a orar. Mas orar mesmo, todos os dias eu fazia a mesma pergunta, tá, gente? Deus, ele não se incomoda com isso, não. E foi aí que começaram a acontecer algumas coisas. Só para vocês terem uma ideia, eu lembro que 2 meses depois que eu tava orando, que eu já tinha fechado meu negócio e aberto outro negócio, com muito medo, tinha um evento que ia acontecer aqui na minha cidade, eu queria muito ir. Só que o ingresso era um ingresso com um valor bem considerado. E como eu tinha acabado de fechar um negócio e abrir, eu não poderia fazer esse investimento nesse evento, mas eu queria muito ir, muito ir. E Deus sabia disso. E aí eu comentei por pensamento, eu falei, Senhor, como seria bom que a dona desse evento me desse esse ingresso, que essa pessoa me desse esse ingresso. E, bom, passaram alguns dias, quando chegou próximo da data do evento, adivinha? Eu ganhei o ingresso para ir nesse evento. Eu fiquei tão feliz. Imagina você ganhar. Eu ganhei. Para estar lá, para participar. E esse evento, ele justamente ensinava sobre criação de conteúdo, marketing, como criar os seus produtos. O evento, ele tinha esse foco, os seus produtos educacionais, como que você ia fazer isso, como que você ia vender. O evento todo trouxe os nomes, assim, os melhores nomes para aquilo que eu estava buscando, sabe? Então, ali teve um mover de Deus no mundo espiritual. Óbvio, eu conheci a dona, não foi uma coisa assim, sorteio e a pessoa me deu. Não, eu conhecia, ela era uma pessoa, não é minha amiga, mas é alguém conhecido meu, né? Já tivemos uma relação de trabalho e aí essa pessoa me deu o convite. E aí foi o primeiro sinal de que talvez, né? Que aquilo que eu falo talvez porque eu tô tentando trazer os sentimentos que eu sentia, tá? Porque eu acho que isso pode ajudar alguém aí. Aí aquele foi o sinal de que talvez realmente Deus, ele estava ainda me abençoando para eu caminhar por aquilo que eu estava entendendo que eu deveria caminhar. E aí, depois disso aconteceram outras coisas também, tá? Cada vez mais surgiram oportunidades de trabalho, de publicidade, e publicidade boas, tá? Com marcas boas, publicidades de coisas que eu sempre gostei de falar, produtos de beleza, maquiagem. Há muitos anos atrás eu comecei na internet dando dicas de maquiagem, olha que coisa doida. E o meu maior sonho naquela época era
fazer publicidade para marcas de beleza. E aí essas coisas começaram a acontecer agora, depois de 8 anos. Porque enquanto eu prestava serviços, eu parei de fazer os conteúdos, eu parei com aquilo que no começo eu fazia. Olha como é muito tremendo tudo que eu tô contando para vocês. E aí começaram a acontecer moveres realmente espirituais, coisas sobrenaturais. Continuei orando. Senhor, é isso. Porque mesmo, eu acho que mesmo Deus mostrando, a gente é tão teté da cabeça, tão limitado, que a gente ainda fica com dúvida, né? Ai, meu Deus, que Deus nos perdoe, tenha misericórdia de nós. E eu continuei orando, por incrível que pareça, Senhor, é isso, é isso. E as coisas foram acontecendo. Coisas assim, de pequenas a grandes, que iam me mostrando que eu estava realmente indo para o centro da vontade de Deus na minha vida profissional. Que eu não estava tomando aquelas decisões pelo meu querer. Até porque foi muito difícil, como eu falei para vocês. Você fechar um negócio, desistir dos teus clientes que você atendia, desistir do valor que eu recebia por mês para começar um negócio com R$0. Só que, gente, esse processo todo foram acontecendo várias coisas. Só para que vocês tenham até ideia, assim, livro. O meu marido, ele é uma pessoa muito organizada financeiramente. E eu comentei um dia com ele, eu falei, falaram que esse livro é muito bom para essa área que eu tô indo. E eu tô numa fase de ler livros, de me aperfeiçoar. E eu comentei com ele, ele falou assim, quanto que é o livro? E o livro, gente, era caro. Era caro. E eu comentei com ele já, meio que no fundo, sabendo que ele não ia comprar, porque que ele não ia me dar de presente, porque eu falei, é muito caro. O meu marido é super organizado, se ele for me dar, ele vai me dar daqui a 2, 3 meses, né? E, gente, ele virou pra mim e falou assim, eu te dou o livro. Compra agora, passa no meu cartão. E ali foi um outro sinal que Deus me deu. E o Espírito depois disse pra mim, você acha que foi o João Pedro que te deu? Quando eu quero algo, eu uso as pessoas ao seu redor. E aí meu marido comprou, passou 2 dias, o livro chegou, já estou estudando o livro. Então, coisas assim, de pequenas a grandiosas, que Deus ele vai nos dando de sinais. E nesse tempo que eu parei também de prestar serviço, gente, eu voltei com tudo no meu tempo de qualidade com Deus. Tá sendo tão incrível, Deus tá me curando de muitas coisas, que esse período da prestação de serviços me machucou, me magoou, sabe? Momentos em que eu me senti desprezada, várias coisas, Deus tá me curando. Então, olha só, né? Como as coisas vão acontecendo e a gente vai tendo discernimento. Eu estou indo para a vontade de Deus, eu estou indo para onde Deus deseja. Por mais que nesse momento ainda, a nova empresa que eu criei, né, do zero, ela não tá como a outra empresa ainda. Mas as coisas que eu tô ganhando, os frutos, estes são muito maiores do que qualquer dinheiro. E aí eu trouxe um outro versículo aqui pra gente respaldar e finalizar esse vídeo, que eu quero deixar para vocês, que é o Mateus capítulo 7, versículo 16. Olha só o que diz. E eu amo esse versículo, eu sempre usei na minha vida. Vocês os identificarão por seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, aí é o 17, da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons e a árvore ruim produz frutos ruins. Bom, e eu escrevi aqui no meu caderno, né? Tudo que vem de Deus gera frutos. Paz, crescimento, justiça e vida transformada. Se algo gera confusão, ansiedade, pecado ou afastamento de Deus, não é de Deus. Então, para finalizar esse vídeo, finalizo muito emocionada,
porque eu acho que esse vídeo cumpriu com o propósito que Deus colocou esse tema no meu coração, que é as coisas são óbvias, a gente é que complica. Mas, principalmente, o quanto a gente precisa estar atento e viver realmente governados pelo Espírito de Deus, para que a gente não se deixe enganar. Porque Deus, ele não é um Deus que nos engana, ele não é um Deus de engano, muito pelo contrário. Quando nós estamos tendo o entendimento errado, Deus faz questão de nos mostrar, de nos revelar, de, através do Espírito dele, falar conosco. Filha, filho, você está indo para um lugar que não é certo. E talvez hoje você esteja num trabalho que está te dando ansiedade. Talvez hoje você esteja num lugar que está te fazendo mal. Talvez hoje você esteja num lugar que está mais te afastando de Deus do que te aproximando dele. E a pergunta que fica é: qual vai ser a sua decisão? Talvez o primeiro passo que você precise fazer é aquilo que eu falei: orar. Buscar respostas àquele, e somente aquele que pode te trazer as respostas certas. Sabe? Não é buscar na internet, não é buscar em pessoas, mas é buscar no Senhor. E nesse vídeo eu quero te encorajar a fazer isso. Qual área da sua vida está desse jeito? Está tirando a paz em Cristo que é sua? Começa a identificar e começa a orar com intensidade. Porque aquele que pede, recebe. Deus, ele está com os ouvidos atentos ao nosso clamor e ele faz questão de corrigir os nossos caminhos. Tem até uns salmos que diz, né? Que o Senhor endireita as nossas veredas. As veredas, esse versículo, ele significa que Deus, ele tira do nosso caminho aquilo que não é para estar. Naquela época, os reis, as pessoas, para elas passarem por um caminho, tinha que vir pessoas à frente, tirando do caminho coisas que poderiam prejudicar a passagem daquela pessoa. Então, quando o Salmo ele traz isso, que Deus endireita as nossas veredas, é com essa mesma explicação, esse mesmo entendimento. Deus, ele é esse Deus, ele endireita as nossas veredas. Aquilo que está no nosso caminho, que não é para ficar. Quando a gente clama, quando a gente ora, Deus vem e fala: peraí, filho, mas não se assuste, eu vou tirar. É para abrir, para você passar em segurança, sem nenhum acidente e junto a mim. Amém? Bom, que a paz e a graça do nosso Senhor seja com cada um de vocês. Eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado, nem que seja uma pessoa. E se você curtiu esse vídeo, eu peço para que você deixe o seu like aí, se inscreve aqui no canal. Caso você goste também de assuntos de marketing, vendas, você pode se inscrever aqui no canal também, porque a gente tem um quadro chamado Neurotalks, que eu confesso para vocês que eu decidi hoje que vai ter esse quadro, e vão ser quadros específicos para a área de negócios, empreendedorismo, marketing, vendas, e também vão ter esses momentos aqui, porque trazer a palavra de Deus faz parte da minha identidade. Então eu acho que não seria eu por completo se eu falasse só da área de negócios, empreendedorismo e marketing e vendas. Eu acho que é muito mais eu, é muito mais de quem eu sou. Eu também ter momentos aqui no meu canal onde eu trago a palavra de Deus. Então você será abençoado por ambos os assuntos. Espero que você goste. Se inscreva aqui no canal e deixa o teu like aí. Um beijo e até o próximo vídeo.